gurias e guris, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais um vídeo aqui da Flor de Camomila. E eu sou Ângela Cristina, aqui do canal da Flor de Camomila. E no vídeo de hoje, gente, vamos falar sobre 5 coisas que eu aprendi no cuidado com as plantas. O que as plantas realmente nos ensinam, né? E o que a gente tem para aprender quando a gente está cuidando de plantas. E antes de eu falar um pouco mais sobre isso, a gente já comenta aqui embaixo o que você aprendeu no cultivo das plantas. Você gosta de plantas também? Comenta aqui embaixo, amo plantas, que eu quero saber se você gosta de plantinhas. Vou falar, gente, sobre algumas coisas que eu aprendi sobre o cuidado com as plantas. Eu queria dizer para vocês algo muito importante que eu acho fundamental. Quando a gente está cuidando das plantas, né, elas nos ensinam lições valiosas, elas nos ensinam sobre a vida, né, sobre virtude, paciência, resiliência, cuidado, nutrição, proteção e sentir a presença de Deus, né? Gente, quando eu tô cuidando das plantas, parece assim, ó, que eu me esqueço da vida, né? Eu tô tão imersa naquele momento de eu tô plantando as minhas plantas, que assim, ó, eu fico observando cada folhinha nova que nasce, sabe? Olha que coisa mais linda, gente, que tá esse daqui, né? Não, olha esse daqui, sabe? E assim eu vou indo, olhando um por um, para ver o que tá mais bonito, gente. Olha só que coisa mais linda essa minha flor de cera aqui, ó. Olha como Deus é bom o tempo todo, que nos dá coisas tão lindas. Gente, hoje tá um sol de lascar aqui, ó. Tá osso hoje, o dia tá muito calor, gente. Olha só. Então, as plantas, elas nos ensinam, elas nos conectam com a presença de Deus. A gente consegue ver como Deus é perfeito na sua criação, criando tantas lindas plantas maravilhosas pra gente aí tá se distraindo, para a gente poder estar criando bom ânimo de novo para continuar a vida, né? Porque muitas vezes a gente tá triste, né? Muitas vezes a gente tá cansado, muitas vezes a gente tá enjoado das coisas, né? Porque nem sempre tudo sai como a gente gostaria, mas sempre tá tudo certo, porque para Deus tá tudo certo, né? É a gente que não entende às vezes, né? E as plantas, elas são uma coisa boa, que a gente pode, e ali tá estressado, vai lá e cuida de uma planta, né? Porque isso vai trazer a gente para agora, né? E vocês também se sentem assim, gente? Comentem aqui que eu queria saber de vocês isso. Como que vocês se sentem quando vocês estão cuidando das plantas? Eu sinto uma paz tão grande assim, ó, que parece que todo dia eu preciso replantar. E às vezes eu vou contar uma coisa para vocês, gente. Vou até virar a câmera para mostrar. Tem dias assim que eu me sinto como todo mundo, eu não sei se vocês se sentem assim, mas tem dias assim que eu me sinto às vezes ansiosa, sabe? Eu não sei eu tenho tanta coisa para fazer que eu não sei nem o que eu vou fazer primeiro. Aí eu pego meus vasos de planta, assim, ó, eu olho para elas e elas olham para mim, e aí eu começo a replantar. Aí eu vou replantando, eu vou vendo, observando cada coisinha, que cada uma tem uma coisinha diferente, né? E aí, nossa, eu preciso desse contato com a terra, eu preciso desse contato com as plantas, sabe? Eu preciso replantar, eu preciso mexer na terra, e eu nem gosto de usar luva, gente, parece assim que eu preciso sentir a energia da terra, sentir a vibração da planta, sabe? É como se uma outra coisa acontecesse comigo, sabe? Naquele momento, assim, e cuidar das plantas, sabe? Isso me deixa tão feliz, sabe? Parece assim que as minhas preocupações, as minhas aflições. E nesse momento eu também vou conversando com Deus. Façam isso, gente. E vocês me contam depois se vocês também ajudam isso para vocês. Eu contando para mim, a minha experiência, né? Para ajudar vocês também a melhorar no dia a dia. Porque o cuidado com as plantas, gente, quando a gente vai plantar uma planta, né? A gente fica renovado. Já contei outras vezes aqui no vídeo, gente, que eu tinha muito problema de depressão, ansiedade, tinha crises de choro, gente. E aí eu não sabia o que fazer. Aí eu vinha aqui para fora, botava todas as plantas, eu replantava todas elas, e aí sempre ia mudando. E isso gera uma mudança, né? Tanto de mim quanto das plantas. E aí vocês me perguntam, Ângela, o que tu faz realmente para tuas plantas ser bonita, né? Outro dia uma senhora disse para mim assim, Ângela, só de ver teus vídeos já me deixa apaixonada pelas plantas, porque parece ser tão bonita. E gente, é também. Por quê? Porque tô sempre em constante movimento com elas, né? Sempre tô plantando, sempre tô renovando, sempre tô vendo que cada uma precisa, e isso é fundamental, gente, no cuidado com as plantas.
A primeira coisa, gente, que vocês vão fazer a partir de hoje, que eu aprendi no cuidado com as plantas, é quando chega uma planta nova na sua casa, eu já tenho de praxe, assim, fazer o replante dela. Por quê? Porque eu já encontrei praga dentro do substrato todo mofado, inclusive tem vídeo aqui no canal onde eu mostro o substrato contaminado com cochonilha, contaminado com aranha, formiga, bichos dentro do substrato, gente. Aí tinha também uma planta desse tamanhão, gente, plantada dentro de um vasinho assim pequenininho, e aí somente pegaram e colocaram dentro do outro vaso, e eu olhava para aquela planta, e aquela planta eu não tinha replantado. Eu olhava para aquela planta, gente, e aquela planta não estava se desenvolvendo, não estava indo para frente. Eu pensei, mas será mesmo que eu não fiz o replante dessa planta, né? Fui olhar, gente, quase perdi a planta. Por quê? Porque ela estava plantada dentro de um vasinho desse tamanho e daí estava plantada em 2 vasos. Isso, nossa, me tirou os boteados de bolso, gente. Eu fico pensando assim, como tem gente que quer vender as plantas só por vender e não fica preocupado com essas coisas, né? Nossa, alguém vai pegar essa planta aqui e vai estar plantada dentro de 2 vasos. Isso não pode acontecer, né? Claro que às vezes pode até acontecer por acidente, né? Mas não assim plantar. Então é fundamental, gente, que vocês façam o replantio da sua planta quando ela chegar na sua casa. Ai, Ângela, mas fulano e ciclano e beltrano. Cada um é cada um, gente. Agora, se eles vão pular no poço, vocês vão pular também? E eu tô falando por experiência própria. Eu quero que vocês tenham plantas bonitas, quero que vocês tenham plantas saudáveis, né? Que mantenham as plantas. Gente, aqui tem plantas que sobrevivem mais de 10 anos. Tem planta, gente, que eu tenho aqui mais de 15 anos aqui comigo. Olha só esse bambu da sorte aqui, ó. Já fiz várias podas dele, já tem mais de 15 anos que eu tenho esse vaso. Por quê? Porque eu sempre vou mantendo, sempre vou renovando ele para ele ficar bonito assim, desse jeito. E a partir de hoje vocês também vão fazer isso. Sabe, a gente tem que parar de querer se fazer tudo igual aos outros, né? Então, no cuidado com as plantas não é diferente. Muita gente vende planta e diz que não precisa replantar só para vender outra novamente, né? E é verdade isso. Então, gente, toda vez que chegar uma plantinha nova na sua casa, faça o replante no substrato específico para ela, né? Então, isso é muito bom. Vocês vão sair daqui hoje sabendo coisas importantíssimas. Então, já presta atenção nesse vídeo, já manda, salva ele para você não perder depois, né? Uma coisa que muito se fala e por muitos anos se foi falado, gente, foi disseminado isso, vamos dizer assim, que tem que fazer camada de drenagem. Várias perguntas eu recebo tanto aqui no YouTube quanto lá na minha rede vizinha do Instagram, gente. Eu aqui em casa, eu não parei de jogar dinheiro fora. Isso mesmo, gente. Parei de jogar dinheiro fora, porque eu fazia a camada de drenagem lá no início, porque os outros faziam. Porque quando eu morava com minha avó e plantava planta, não existia essa frescuragem de drenagem, porque não sei o que tem que fazer isso, para fazer aquilo, argila expandida, não tinha nada, gente. Se plantava de forma simples e natural e as plantas cresciam e sobreviviam. E hoje querem inventar tanta moda com as plantas, né? Então eu prefiro, gosto mais assim do jeito mais natural, mais orgânico, mais do jeito de antigamente que funciona e funciona até hoje, né? Se vocês vão verem, a gente que estão plantando hoje, ensinando como fazer horta em casa, é que nem antigamente, né? É dessa forma que se cultivava as plantas e eu sei disso e eu tenho um sonho de fazer uma horta aqui em casa e eu vou tirar isso do papel, gente. E vocês também têm sonho de fazer horta? Comentem aqui embaixo. Se vocês querem o vídeo da horta, comenta a horta aqui que eu vou saber. Quero saber. Então, quando que é necessário fazer a camada de drenagem? Gente, vocês vão fazer a camada de drenagem só quando tiver um vaso grande, grande mesmo. Assim, ó. Olha como esse vaso é grande, ó. Para você não usar tanto substrato, você vai fazer a camada de drenagem, mais ou menos até lá embaixo, ó. Mas naqueles ali, ó, que são desse tamanho, gente, não tem nenhuma camada de drenagem, nenhum desses vasos, ó. Só nesse grandão aqui que tem. Então, quando o vaso for muito grande e você não quer investir muito substrato, você vai fazer a camada de drenagem, né? Aqui em casa, gente, eu só faço no vaso grande. Ai, Ângela, mas eu comprei uma Peperomia Scandens, né? Vou fazer camada de drenagem. Olha aqui, gente. Olha só o tamanhinho que é o vaso, ó. Parece uma colmeia, né? Então, se você colocar a drenagem até aqui, ó, qual é o tamanho tanto de substrato que vocês vão colocar? Óbvio que a planta não vai se desenvolver a longo prazo.
Vocês têm que ter uma ideia na cabeça, gente, que ter plantas a longo prazo é muito mais importante do que você ter momentaneamente. Então, quando você faz o plantio de forma certa, usando bom substrato, regando da forma certa, você vai manter a planta bonita por muito mais tempo, anos até. Inclusive, gente, você vai fazer mudas e vai presentear outras pessoas com as plantas que você vai fazer muda. Eu já perdi planta, porque quando eu usava, teve uma época que eu usava a manta de bidim, porque eu deixei de acreditar naquilo que a minha avó ensinava, né? Mas às vezes essas coisas, elas vêm para testar a gente, para ver se a gente está certo sobre alguma coisa, né? E aí eu fui fazer plantio de uma planta, e ela não ia para frente. Coloquei a camada de drenagem, coloquei a manta de bidim, deixei ela pendurada ali com as outras plantas e tinha aquela uma, gente, que não ia para frente. Aí eu pensei, mas quer saber de uma coisa? Eu vou replantar. Quando eu replantei ela, gente, aqui assim, ó, entre a camada de drenagem, entre a manta de bidim, tava cheia de cochonilha, gente, tava cheia de praga. Aí eu pensei para mim, não, fora com isso. Vou investir num bom substrato, que aí não precisa fazer camada de drenagem e nem nada, né? Então, quando você tem medo de que vai sujar alguma coisa, gente, usa um bom substrato. Vai na pia, vai num outro lugar para você não tão fazer aquela sujeira, se você não gosta da sujeira na sua casa, né? Então, quando você vai fazer camada de drenagem, somente num vaso bem fundo, aí sim. Muita gente fala assim, ai... ou compra um substrato para fazer plantar a tua planta. Planta a tua zamilcuca no mesmo substrato onde você vai plantar uma amaranta, por exemplo. É o mesmo substrato, eles vendem tudo a mesma coisa. Não, gente, a zamilcuca, se você botar ela num substrato que mantenha a umidade por muito tempo, babau, já era, né? Você vai acabar perdendo. Do contrário, se você colocar a sua amaranta no mesmo substrato que você colocar a zamilcuca, ela vai acabar secando todas as pontinhas. Por quê? Porque as marantas, a gente gosta de substrato úmido, porém não encharcado. Vocês estão vendo como é diferente? Se você plantar no mesmo substrato, a amaranta não vai se desenvolver, porque vai ser muito seco o substrato para amaranta, ela vai ficar com as pontas queimadas, vai ficar com as folhas enroladas. Daí vocês me perguntam, ai, Ângela, minha planta fica com as folhas enroladas. Aí você planta de qualquer substrato. Vou mostrar uma coisa aqui para vocês na prática hoje, agora já. Aqui em casa, gente, eu gosto muito de mostrar todas as coisas para vocês, né? Eu tenho uma planta aqui que se chama Rhaphidophora tetrasperma. Muitas pessoas chamam ela de mini costelinha. Essa planta aqui, gente, eu comprei no fornecedor e aí eu cheguei em casa e plantei no substrato que eu tenho aqui, né? O que aconteceu com ela? Gente, vocês estão vendo como a folhinha dela é pequenininha? Olha aqui, ó. Demorou muito tempo para essa planta se recuperar. Agora ela tá vindo com as folhas maiores um pouco e a gente vê que elas estão bem lisinhas. Essas daqui vocês podem ver que tá meio enrugada, né? Olha aqui, ó. Agora recém a planta tá vindo bonita depois que eu replantei ela, mas demorou meses. Agora eu vou mostrar para vocês uma planta, a mesma variedade de planta, porém, essa daqui é a mesma planta. Essa daqui, gente, eu plantei uma mudinha que eu fiz logo no substrato que eu fiz, que eu tenho aqui em casa. Olha a diferença da planta. Olha isso daqui, como as folhas estão enrugadas, né, com o substrato que veio lá do fornecedor. Olha isso daqui com o substrato que eu plantei desde a planta bem pequenininha. Então, não precisa nem falar nada, gente. Vocês estão vendo? Essa daqui eu plantei diretamente no substrato que eu preparo. E essa daqui eu replantei depois que ela veio aqui em casa. Agora que ela está se desenvolvendo. Mas antes ela estava com as folhas bem pequenininhas e bem enrugadas. Olha só, não crescia. Então vocês vão dizer assim, ai, Ângela, plantar de qualquer jeito. Não é. Aqui vocês estão tendo uma prova de que o substrato é fundamental para o desenvolvimento das suas plantas. A planta, ela tem necessidade diferente, né? Então não é qualquer coisa que você pode usar
o mesmo substrato para cada espécie, né? Cactos e suculentas, elas são plantas muito resistentes, que não precisa regar toda hora, né? E quando você usar o substrato, ela não vai apodrecer, não vai ficar podre, nem nada, né? Mas se você usar um substrato, por exemplo, para amaranta, para os cactos, não vai crescer, né, gente? Então, sempre a gente tem que observar e aprender essas coisas, né? Nem sempre tudo aquilo que vocês vão ver na internet funciona e dá certo, né? E aqui eu gosto de compartilhar coisas que dão certo para mim e que vão dar certo para vocês aí, para que vocês tenham muitas plantinhas lindas e maravilhosas, né? Outras pessoas também dizem assim, comprar plantas e deixar num lugar até que elas se adaptam. Gente, isso é uma das coisas assim, ó. Eu chego em casa, faço replante, daí eu vejo. Vou deixar ali por uma semana, né? Dei folhinhas novas, tá crescendo, tá cheio de brotinhos, né? Olha só, tá cheio de folhinhas novas, tá cheio de brotinho novo. Perfeito, achei o lugar para ela. É lá que eu vou deixar. Agora você plantou a planta, colocou ali no lugar. Ficou um mês, não veio uma folhinha nova. Ficou 2 meses, gente, não veio folha nova, tá começando a secar as folhas, tá começando a murchar a planta. Então, o que você vai fazer, gente? Tira do lugar, bora lá. Se você não tirar essa planta do lugar e se você não fazer nada, você vai acabar perdendo a planta. Então, não espere a sua planta morrer para daí ver o melhor lugar. Aqui em casa, gente, eu tenho lugares estratégicos para cada variedade. Isso mesmo, vocês não vão acreditar, gente. Eu percebi que as jiboias, elas gostaram de um lugar aqui do meu jardim. Elas estão gostando, elas estão crescendo muito mais rápido. Os antúrios, por exemplo, gente, os antúrios que estão aqui atrás de mim, eles adoraram essa parte aqui assim, ó. É sombreado, é fresquinho, tem espaço para elas crescer, né? As marantas, por exemplo, elas adoram ficar aqui nesse meio, bem aqui assim no ninho. Esses dias, eu tinha uma ficus, gente, eu vou virar aqui para mostrar para vocês. Ficus McClelland, gente. No inverno eu quase perdi ela porque eu deixei ela na chuva. E ela não gosta de chuva, gente. Se vocês deixar ficus na chuva, vocês vão perder. Aí o que eu fiz? Eu tava com elas lá, quase perdi. Aí eu trouxe pra cá, coloquei elas ali. Aí esses dias eu fiz mudança aqui no jardim, na organização. Coloquei elas aqui onde elas pegam o solzinho da manhã. Então, coisa mais linda agora, né? E assim, ó, também mudei o cingônio. Vi que eles gostaram de ficar aqui desse lado. Os antúrio Batman, mudei tudo pra cá. Então, você na sua casa, você vai estar em constante movimento até você entender qual é o lugar que as plantas gostam mais. Olha que coisa mais linda essas jiboias, gente. Vocês iam dizer que essas mudinhas aqui, tudo eu fiz de galinho, gente. Dá pra contar? Olha essa daqui, ó. Essa daqui ainda plantei hoje. Replantei ela num outro vaso, porque eu quero levar ela lá pra dentro da minha casa. Olha que coisa mais linda que tá essa jiboia, gente. Deixa eu botar aqui em cima da mesa, ó. Olha que coisa mais linda isso daqui. Dá pra dizer que eu fiz muda de galinha disso daqui? Não, né, gente? Porque tá muito bonita. Olha só que coisa mais linda essa jiboia. Então, eu fui trocando ela de lugar. Agora, eu troquei ela de vaso também para um vaso maior, para ela ter bastante tempo para ela crescer bem bonita, né? Então, a gente vai entendendo qual é o lugar que a plantinha gosta e você vai trocar até achar o lugarzinho que ela gosta. Lá você vai deixar. E isso faz toda a diferença quando você tá cuidando das plantas, né, gente? Então, eu queria dizer pra vocês isso. Outra coisa, gente. Então, se você percebeu que a sua planta não está crescendo e se habituando no lugar, troca de lugar e vai vendo aonde você vai ver que ela vai se desenvolver mais. Próxima coisa é a rega, né? As pessoas falam assim, ai, rega uma vez por semana. Ai, eu rego 2 vezes por semana. Eu sempre gosto de passar assim, né? Vem o cliente aqui, ai, Ângela, como que rega as plantinhas? Como que faz para regar? Daí eu pergunto, como que é na sua casa? É muito calor? É muito fresquinho? É muito vento? Seca demais, né? Às vezes pode morar na mesma rua. E o lugar é diferente, aqui embaixo pega mais vento do que lá atrás, né? Então, essas coisas também fazem com que o substrato seque mais rápido. Então, eu gosto de colocar sempre o dedo na terra, gente. Ai, Ângela, como que tu faz isso? Gente, olha só aqui, ó, vou mostrar aqui na amaranta, ó.
bota o dedo na terra, ó, tá úmido, não precisa regar. Então, essas coisas a gente vai aprendendo com o tempo, gente, é feeling. Então, quando você vai estar na dúvida sobre regar, coloca o dedo no substrato e aí você vai saber direitinho se precisa ou não regar. Ai, Ângela, eu coloco um palito. Com o palito você não vai criar essa sensibilidade que a gente cria quando a gente coloca o dedo na terra. A gente cria o nosso cérebro, ele guarda aquela informação de que você está encostando em algo e como que tem que ser para quando você vai regá-la de novo. Então, gente, não tem uma regra fixa sobre quando regar. Sempre você vai colocar o dedo no substrato para ver se precisa regar ou não. Coisa, né, gente? Nem todas as plantas gostam das mesmas coisas. Cada variedade gosta de uma coisa. Uma gosta de mais sombra, a outra gosta um pouco mais de claridade, a outra pode ficar dentro de casa sem pegar sol direto, né? Então essa é uma planta, essa Meucuca é uma planta que você vai colocar dentro de casa e vai deixar dentro de casa. Pode colocar na sala, na cozinha, no quarto, no banheiro, né? No hall de entrada que ela vai ficar bonito. Agora, se você colocar essa planta no sol, ela vai queimar. Agora, já o cactus, né, gente, as suculentas, são plantas que precisam no mínimo de 4 horas de sol por dia, né? Então, você vai colocar elas mais no sol. Aqui em casa, a gente tive que trocar todos os meus cactos suculentas do lugar, porque já não estava mais pegando sol. Então, essas são coisas que vocês vão aprendendo no dia a dia, na observação, né? E no cuidado com as plantinhas de vocês. Gente, isso está fazendo sentido para vocês? Você está gostando desse vídeo? Então, se você gostou desse vídeo, gente, já deixa seu like aqui, assim, clicando no joinha. E não deixe de se inscrever no canal da Flor de Camomila, que é de graça e não custa nada. A gente tem tanta coisa para aprender com as plantas, né? E tem muita coisa para falar, né? Eu podia ficar horas e horas aqui falando, né? Outra coisa que eu quero falar para vocês é que as pessoas acham que cuidar das plantas dá trabalho. Gente, como eu escuto isso, ai, Ângela, como tu faz para regar todas essas plantas? Isso deve dar muito trabalho, né? Essas pessoas que falam isso, geralmente tudo na vida delas dá trabalho, né? Até levantar, acordar, dormir, comer, dá trabalho. Tudo isso elas enxergam como trabalhoso, né? Quando não conseguem enxergar na beleza que existe você regar uma planta. Gente, eu fico tão feliz quando chove aqui em casa e aí eu trago as plantas tudo aqui pra fora e rego elas, né? Ai, eu fico assim, olha, extasiada de tanta alegria, porque depois eu vou lá olhar e digo assim, nossa, como vocês tomaram um banhozinho, e converso com as plantas, né? E digo, hoje minhas meninas tão bonitas, né? Olha como vocês cresceram, era boa essa chuva, né? Às vezes até eu me molhar na chuva ali é bom, gente, para lembrar aqueles tempos de criança que a gente brincava na chuva, né? Brincava, não via dificuldade em nada, né, gente? Então, vamos parar de achar dificuldade de tudo o que é, né? De regar uma planta dá dificuldade. O cuidado com as plantas é algo tão mágico e tão prazeroso que, assim, ó, é terapêutico, é maravilhoso. Próxima coisa muito importante que eu aprendi com as plantas, gente, tem gente que aduba muitas plantas e diz assim, tem que adubar uma vez por semana, uma vez cada 14 dias. Gente, vou mostrar aqui uma planta para vocês que eu plantei ela aqui em casa e até hoje eu nunca adubei. Nunca adubei ainda, gente. Olha aqui, ó. Olha que coisa mais linda que tá isso daqui, ó. Deixa eu até tirar daqui pra mostrar pra vocês, ó. Que coisa mais linda que tá. Vou virar. É um cingônio rosa, gente. Esse daqui eu fiz mudas de galinhos pra botar ele aqui. E pra colocar ele aqui na loja também, né? Coloquei um tutor nele pra ele poder crescer. E aí eu fiz o replantio nele e fiz novas mudas. E aí eu coloquei vários galinhos aqui ao redor pra eles crescer. Inclusive tem vídeo aqui no canal no dia que eu fiz mais de 100 mudas com o cingônio rosa, né? Aí eu fiz também essa mudona aqui, que tá hoje aqui, ó. E eu nunca adubei. Por quê? Porque além de eu usar um bom substrato, né, gente? Quando as pessoas dizem assim, Ângela, coloca adubo uma vez por semana. Gente, como que vocês vão levar uma planta para casa de vocês que foi adubada uma vez por semana, que tá numa estufa, que tem sempre aquele mesmo ambiente fresquinho na nossa casa? Não é assim, a minha pelo menos não. Olha só o sol de Irachá que tá ali fora, gente. Então,
Fujam dessa adubação que aduba tanto assim por semana. Imagina se você come hormônios. Ou um outro exemplo muito prático, gente, é que as pessoas tomam comprimidos para emagrecimento, né? Tomam medicação para emagrecer. Durante o tempo que elas estão tomando aquele medicamento para emagrecimento, elas podem até emagrecer. A partir do momento que elas param, aquilo volta tudo ao normal. Então, com as plantas, gente, se você não fizer a mesma coisa que aquela pessoa faz cada semana, e mesmo assim você pode ainda não ter sucesso, a planta ela vai definhar gradativamente. Por quê? Porque ela não está acostumada na sua casa a ficar com o sol quente, com a mudança de temperatura, com o crescimento diferente, né? Então, todas essas coisinhas vocês vão observar e vocês vão ver que eu tô falando a verdade. Por quê? Porque se você não adubar a mesma coisa que lá no fornecedor ele fazia, a sua planta não vai crescer. E aí você leva aquela planta bonita, viçosa, linda, maravilhosa e chega em casa, coloca a planta lá no lugar, não faz o replante, deixa a planta primeiro, espera a planta se adaptar, porque falaram para você, né? E aí a planta ela vai definhando dia a dia. E aí as pessoas dizem assim: ai, Ângela, minha planta tá morrendo, não sei o que fazer. Daí eu pergunto: fez o replante? Não, eu fiz o replante e ela tá morrendo, né? Dizem que é por causa do replante, mas não, na verdade você esperou muito tempo, você já não fez o replante na hora, quando a planta chegou na sua casa. A planta, o substrato já tá opaco, sem vida, e muitas vezes o substrato que a gente compra na nossa planta, ele já tá sem cor, já tá cinza, assim, né? Já fica bem assim, a gente vê que ele tá perdendo a cor, né? Então, essas coisas assim, como que você quer que a sua planta... Ai, mas aí dão a culpa pro replante. Não, a planta ela já tá tão debilitada que quando você vai replantar ela já nem tem forças e nem nutrientes para poder crescer e dar continuidade no crescimento dela. Então, gente, não adube a sua planta toda hora. Eu adubo somente com coisas naturais, casca de banana, casca de ovo. Eu gosto de usar cinza do fogão. Eu gosto de usar esterco de vaca, bora de café, essas coisas naturais que eu uso aqui para as minhas plantas. E vocês podem ver como elas estão bonitas. Não preciso falar nada, olha só. As plantas, como diz um negócio lá que eu vi o pessoal falando, haverão sinais que as plantas elas estão bonitas, né, gente? Então, essas coisas assim, ó, que eu queria passar hoje para vocês nesse vídeo, gente, mais um alerta para vocês, né, que vocês observem essas coisinhas na casa de vocês, com cuidado com as plantas, porque isso vai fazer toda a diferença lá no final, quando vocês vão ter plantas assim bonitas, igual essas aqui, que eu sei que vocês vão ter, mas vocês não adianta só dizer assim, eu não faz sentido e não sei o que, mas não tentar e não fazer, certo, pessoal? Gente, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu também perdi plantas quando eu comecei a cultivar plantas e fazer mais seguidamente o cuidado com as plantas, tomando todos esses cuidados. Mas foi assim, ó, gradativamente. Hoje, só de olhar, eu já sei, aquela planta precisa de água, aquela planta precisa trocar de lugar, né? Então, a gente vai pegando o feeling, como se fala, né? Vai pegando o jeito de cuidar da planta, né? Então, eu sei que às vezes a gente acaba perdendo planta, mas assim, ó, cada coisa que acontece com a gente tira um aprendizado com isso. Eu não precisava ter regado demais. Se eu tivesse feito o replante, que nem a guria da flor de camomila falou, eu não teria perdido minha planta, talvez, né? Então, se eu tivesse replantado aquela planta que eu contei para vocês no início do vídeo, logo quando ela chegou, eu não teria corrido o risco de ter acabado perdendo ela. Mas eu não acreditei em mim mesma, eu fui no que os outros estavam falando e quase acabei perdendo a minha planta, né, gente? Então, isso mais serve de um alerta para vocês. E eu queria que vocês comentassem aqui, gente. Quem ama a planta? Comenta a planta aqui embaixo. Se vocês querem ver o vídeo da horta, gente, comentem aqui também. E queria dizer para vocês assim, ó, qual dessas coisas assim que eu falei hoje que fazem mais sentido para vocês, que faz a diferença e que vocês vão sair daqui hoje e vão estar fazendo. E eu quero ver todo mundo me mandando foto lá no meu Instagram das coisinhas de vocês para mim repostar, porque eu vou postar todas as fotos que vocês me mandar lá na rede social vizinha. A gente me manda uma foto lá das coisinhas de vocês, das plantas que eu quero publicar tudo. Porque todo mundo aqui que vai assistir esse vídeo, a gente vai ter plantas bonitas e saudáveis a partir de hoje, né? Certo, pessoal? O que foi mais importante que vocês acharam aqui nesse vídeo, comentem aqui embaixo também. Eu espero que vocês tenham gostado, gente.
Um grande beijo da guria da Flor de Camomila e um abraço do tamanho do Rio Grande do Sul. E eu vejo vocês no próximo vídeo. Gente, os substratos e as plantas, elas estão disponíveis aqui na loja online. A nossa loja fica aqui na cidade de Ivoti, no Rio Grande do Sul, mas se você mora em outros estados, a gente tem frete grátis para a região sul, sudeste e centro-oeste. Então, se você quer ter uma plantinha aqui da Flor de Camomila, me manda aqui. Eu vou deixar o link da loja e do meu WhatsApp para vocês mandarem mensagem para mim, certo, gente? Beijão! Que agora eu vou curtir as minhas plantinhas.